Bem, boa tarde a todos. Vamos para a aula 2. Começar, antes de tudo, com uma revisão da aula de ontem. Então, julgo importante, pelo menos, os principais pontos, né, que foram discutidos. E daí a gente começa no curso propriamente dito, né, de grupos de Lie, definir grupos de Lie e fazer algumas continhas para poder entender a estrutura dos grupos de Lie. Essas continhas vão dar um pouco de trabalho, vamos fazer com calma, né, para eu não me perder e para vocês não se perderem também, né. Então, começar do início, eu sugeri a ementa, eu vou repetir ela, o programa PSI do Perimeter. Quem não foi ver em casa, sugiro que vejam, vale a pena. Tem todo ano, vai começar agora em agosto desse ano. Quem tiver com tempo pode inclusive tentar acompanhar, né? No geral são 2 cursos por dia, vocês podem ver o que interessa, o que não interessa e assistir o que interessa a vocês, né? A segunda referência foi a página do ICTP, que eles colocam vídeos lá, não atualizam todo ano, né? Eles deixam os melhores, na opinião deles, lá. E na página do ICTP tem esse programa de pós-graduação de diploma, que eu falei para vocês, que é o pré-PhD que eles têm. E lá também tem outros canais que eu esqueci de comentar. Então, assim, além desse canal de pós-graduação que eles têm, com esses vídeos, eles têm canais específicos para cada área, digamos assim, né? Pelo menos uns 3 canais lá. Tem de física de altas energias, matéria condensada, tem de matemática também, tem um monte de coisa. E lá eles colocam os últimos seminários que tiveram, conferências internacionais do ICTP. Então vale super a pena, porque todo ano, por exemplo, a Escola de Física de Partículas, acho que eles fazem de 2 em 2 anos. Teve uma agora, no meio do ano. Então dá para vocês verem o que está acontecendo no ICTP agora, né? Eles colocam os vídeos lá, vale a pena. E o terceiro é o Professor Global, que eu preciso dar uma orientação para quem for no professorglobal.com. A página está esquisita, por assim dizer, né? Não está muito fácil de vocês acharem as coisas. Então, quando vocês abrirem, vai ter umas pilastras, né? Cada uma das quais com um nome. Os vídeos daqui do CBPF estão na pilastra de Física Quântica. Não me perguntem o porquê disso, porque quem é o responsável pelo site é o Dória, né? O mesmo cara que perguntou hoje da relação da teoria de grupos com a reforma da Previdência. Então, nem sempre as coisas têm sentido naquele site. Esse vídeo vai estar lá também, a menos que ele assista essa aula e veja eu falando esse tipo de coisa, né? Talvez não esteja. Então essas são as referências básicas, eu repito, quem não viu, sugiro que vejam, quando vocês não esquecerem depois, assim, é um ferramental muito bom para vocês terem em mãos, vale bastante a pena. Fala. Mas isso aí está na página do site deles ou é no YouTube? Está falando, não, olha só, de qual você está falando? Do ICTP? O ICTP é uma página no YouTube lá, um canal no YouTube, eu não sei exatamente o que você tem que fazer, é assim, é de livre acesso. Se vocês botarem ICTP no YouTube, vai aparecer vários vídeos. E aí é um símbolo vermelho, que é esse programa de diploma de pós-graduação, que tem essas aulas mais do feijão com arroz, pré-PhD, etc e tal. E aí tem os canais específicos, né? De acordo com a área de vocês vão assistir para ver os seminários, conferências e por aí vai, né? Então essas são as referências básicas. Vamos voltar então para a revisão rápida do que a gente fez na última aula, né? Do que eu acho relevante, pelo menos, do que é essencial para a gente seguir. Basicamente, a gente introduziu a teoria de grupos como sendo... Oi, desculpa, pode falar. Pode sentar aí na frente? Nessas cadeiras na frente? Por favor, podem sentar onde vocês quiserem. Desde que não sente na frente do quadro, tá tudo bem. Pode sentar até no chão. Fiquem à vontade. Se tiver frio ou calor, vocês falem também que o controle está aqui. Ninguém tem que morrer de frio nem de calor. Tem mais 3 lugares aqui na frente. 2, né? Um tem mochila. 3. Acabou de... Então, vamos lá. Teoria de grupos, então, eu coloquei como sendo a palavra-chave da teoria de grupos, né? Como sendo simetria. E daí a gente discutiu alguns conceitos que vêm junto com o conceito de simetria, o de invariância, né? Se tem uma simetria, algo está invariante. Se tem simetria, algo está sendo conservado, né? No sentido lato. Então esse aqui é o conceito central que a gente está buscando o tempo todo, né? Coloquei também como uma motivação para o estudo, né? Para o nosso estudo específico, né? Teoria de grupos é gigantesca, é enorme. A gente está estudando um recorte muito específico da teoria de grupos. Então a motivação para a gente estudar esse recorte específico, a motivação principal, é o modelo padrão.
O modelo padrão, né, cuja sigla no geral a gente usa SM, ele tem um grupo de simetria que a gente impõe, porque a gente observa, né, na hora de construir o modelo padrão, a gente impõe, que é o que a gente observa na natureza, dentro do nosso formalismo, digamos assim, né. São um SO3 de cor, um SO2 left e um 1 de hipercarga, né. A gente discutiu um pouco disso. Esse SO3 aqui corresponde ao setor da QCD, esse aqui da eletrofraca. Esse SO3 é de cor, como eu disse, não de sabor. Eu lembro de discutir isso no curso dele, você já não discutiu ainda, né? E dentro da eletrofraca, depois de quebra espontânea de simetria, a gente obtém o eletromagnetismo usual e os bósons de Gauge, né? O W+, o W- e o Z0 adquirem massa. Nota, quando começaram a construir o modelo padrão, já tinha se observado ali, acho que o W, se não me engano, botava para se observar, e ninguém conseguia dar conta deles serem massivos, né? Sem que a teoria perdesse o sentido. Então, é extremamente importante que se construa, como eu disse, com os dois ingredientes, porque a gente não sabe construir de outro jeito, né? Esse jeito que a gente constrói, ele se mostrou muito bom. Com simetria de calibre e com quebra espontânea. Se a gente chegar a discutir alguma coisa de simetria de calibre, a gente vai ver que quando a gente tem simetria de calibre, ou simetria de Gauge, os bósons associados não têm massa. Então, mesmo quando propuseram a simetria de calibre, ficaram com um problema, tá tudo bem, como é que os bósons de Gauge ganham massa? E daí tiveram que usar o conceito de quebra espontânea de simetria, que se encaixou perfeitamente. E, assim, na minha concepção e na de muitos também, o modelo padrão é a melhor teoria que a gente já inventou. Ele é extremamente preciso, as medições da QED são fantásticas, o modelo padrão só acerta. Cada vez que a gente vai, ele só acerta uma atrás da outra. É muito bom. Claro que ele não é a história toda, né? Ele não explica diversas coisas, dentre as quais gravitação quântica. Ele não explica também matéria escura, tem o curso do Martin, se vocês estiverem vendo. Ele não explica a massa dos neutrinos, ele não explica... Tem aquelas coisas todas que eu comentei que eu vou relembrar depois, de física além do modelo padrão, propostas teóricas, algumas embasadas em coisas que a gente observa, outras puramente teóricas, como o problema da hierarquia ou supersimetria. Enfim, então o modelo padrão, apesar de ser muito bom, né, essa construção que a gente tem, ele não é toda a história, né? A gente precisa ainda ou encontrar alguma teoria além dele, além do modelo padrão, ou ajeitar o modelo padrão para poder dar conta dessas coisas, né? Então, muito bom, mas tem seus limites, né? Uma das coisas que mais está se fazendo hoje, pelo que eu estou vendo, são teorias efetivas, né? Então, tudo que eu comentei. Bem, seguindo então, a gente falou sobre os tipos de simetria, não vou escrever de novo, né? Global ou local, discreto ou contínuo, no espaço-tempo ou internos. A gente vai se focar, né, aqui em simetrias contínuas, globais e internas. Contínuas porque os parâmetros podem ser varridos continuamente, né? Globais porque esse parâmetro não vai depender da posição do espaço-tempo que a gente está lidando, e interna porque isso não acontece no espaço-tempo em si, acontece num espaço abstrato de campos, né? Quando a gente fala de cor, por exemplo, a cor não está no espaço-tempo, né? Ela está no espaço dos campos, não vai se falar de cor no espaço-tempo, né? Beleza. Dito isso, né? Esse aqui é o nosso recorte, né? A gente vai fazer um recorte menor do que isso. Vocês vão ver, a gente vai reduzir um pouco mais ainda o escopo, porque a gente precisa. A gente viu que tem um teorema fantástico, que é o de Polyman-Mandula, que diz que todas as simetrias possíveis de uma teoria relativística de física de partículas se resume basicamente a Poincare vezes interna. Um tipo de simetria interna que não tem relação a princípio com Poincare, né? Aqui em 67.
O orientador do Coleman foi o Gell-Mann, um dos caras que construiu a teoria de quarks como a gente vê hoje. E a tese do Coleman, caso vocês procurem na internet, está falando justamente sobre SU3 e sobre a viabilidade de SU3 para física de interações fortes e tudo mais. É uma tese bastante interessante. Eu só entendi os primeiros capítulos, depois não entendi mais nada. Essa é a parte que eu entendi, eu gostei muito. O Coleman é genial. Se vocês verem qualquer coisa do Coleman, vocês podem assistir. O Coleman e o Feynman são caras que são de outro mundo, assim. Eles não são humanos, é impossível. Tem uma história engraçada que o Coleman que propôs a ideia do uso de Tadpole para aquele gráfico assim. Aquele Tadpole em inglês é girino, né? Ele queria usar alguma coisa tipo lollipop, qualquer coisa, mas as pessoas achavam que tinha cunho sexual. Aí ele propôs Spermion, ninguém quis. E aí usaram o Tadpole e ele falou, beleza, o Tadpole aceita. Não é o que eu queria, mas ele era bem engraçadinho. Tem as aulas dele gravadas, mas é muito antigo, da década de 70, gravação preto e branco, não dá pra ver o quadro direito, mas vale a pena dar uma olhada. Pelo menos ouvir, é muito engraçado. Ele fumava mais do que era inteligente. Né? Bem, então essas foram as coisas principais do blá blá blá, né? Isso aqui é extremamente importante, né? Quer dizer, a gente pode se satisfazer em entender simetrias de Poincare por um lado e simetrias internas por outro. A gente não está lidando com Poincare, né? Você tem que ver outra coisa. Alguém perguntou alguma coisa? Não. Mas a interna é o que a gente vai estudar, simetrias internas, né? Globais. No caso do modelo padrão seria SU3, SU2, U1, sendo que no modelo padrão essas simetrias são locais, né? Então estou só orientando o grupo que a gente vai estudar. Então a gente foi para uma definição mais formal, que era a definição de grupo. E o grupo é um conjunto com uma lei de composição. Essa lei de composição, né, do grupo, indicando fechamento, então que seria tipo, você pega A e B e leva na composição de A com B, né, tal que a gente tenha, não vou colocar fechamento porque está subentendido quando ele está entrando no G, né, a gente tem que ter uma identidade, que não é difícil provar, que é única. A gente tem que ter, para cada elemento, uma inversa. E a gente tem que ter associatividade. Não tem que ter comutatividade. Quando a gente tem comutatividade, ou seja, quando a ordem que a gente opera não faz diferença, AB ou BA, a gente diz que o grupo é abeliano. Caso contrário, não abeliano. Eu falei abeliano outra vez, não expliquei o que era, então quem nunca ouviu. E a gente usou como paradigma para poder chegar nisso aqui a estrutura do grupo de rotações. Poderíamos ter usado permutações, como a colega falou. Alguém não sei onde é que está. Você? Não, né? Beleza. Então isso aqui é a estrutura de grupo. Repara, um grupo geral, um grupo algébrico. A gente deu alguns exemplos, né, dentre os quais vou citar aqui os de importância, né, que era o GLN, que basicamente, estou omitindo o corpo porque estou supondo que vocês lembram que é real ou complexo, né? Matrizes N por N com determinante não nulo, e o SLN são as matrizes N por N com determinante igual a 1. Maravilha. Grupos de matrizes, né? A imposição do determinante ser diferente de zero para essa aqui é para que tenha inversa, como a gente viu, extremamente importante, senão não forma estrutura de grupo. Falamos de outros também, falamos de triângulo, blá blá blá. E depois a gente foi direto para a rotação, né? Inspirados pela simetria do círculo, né? A gente estudou a simetria de rotação aqui. E a gente viu que, carregando o exemplo do R2, né, a gente tem um vetor e roda ele de um ângulo θ, a gente pode usar essa matriz aqui, como é fácil de ver pela álgebra linear, né,
Aqui é um cosseno, aqui menos seno, seno, cosseno. E daí a gente viu que essa matriz dessa forma, que causa essa rotação, ela tem propriedades importantes, entre as quais as que me interessam aqui são o fato dela ser ortogonal, ou seja, ela vezes a transposta da identidade, e ter determinante igual a 1. Com isso aqui a gente definiu o que seria, né, o SO2 nesse caso, porque a gente está em duas dimensões, mas mais geralmente o SON, né? Então, matrizes ortogonais com determinante 1 são o SON. Em duas dimensões SO2, em 3 SO3, blá blá. A gente viu que o SON deixa o conceito de produto escalar, dessa vez eu vou botar assim, igual a A e BI, invariante, né? Então, aqui a gente tem que RA escalar RB também igual a escalar B. Usando o fato de ser ortogonal. Então, vale a pena tentar, para quem não tem muita familiaridade, tentar fazer a conta usando aquela notação de índices, né? Para poder se familiarizar, né? I igual a RIJ, VJ. E tentar calcular o produto interno de RA com RB, fazer aquela manipulação que eu fiz sem olhar a nota. Parece besteira, né? Mas vocês ganham confiança quando vocês fazem isso em relação à notação de índice. Não adianta olhar, a gente vê manipulação de índice o tempo todo, se você não meter a mão para fazer, não pega. Depois que vocês entenderem que isso aqui é linha e coluna e entrar no sangue, vocês vão estar fazendo isso à torta e à direita, né? E aí depois, quando vocês estiverem falando de índices espaço-temporais, tem a complicação da métrica. Então é bom aprender na álgebra linear, para vocês ganharem confiança, né, na hora de usar isso. Para quem está começando, é fundamental. E as propriedades de transposição complexa, etc. e tal, também só vai na marra, né? Bem, daí a gente vai para o SU2 agora, em conceito de representação, e daí a gente começa a aula propriamente dita. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essas coisas, pode perguntar, não se acanhe. Tudo que eu não quero é que todo mundo fique sacudindo cabeça e não aprenda. Porque não vale de nada o esforço, né? Generalizando o conceito de produto interno para o caso complexo agora, né? E aí eu vou usar braquete porque eu quero, né? A gente pode... É a mesma coisa que a outra notação, né? Só porque se eu cometer esse deslize de usar um pauzinho no meio para não me confundir, ninguém ficar confuso. Agora, com um produto complexo, e daí a gente pode definir, né, o SUN de forma análoga, né? A gente viu que se a gente define o que é natural para a gente com rotações, né, e a gente obtém matrizes ortogonais e determinante 1, se a gente, e elas preservam, né, a noção de produto escalar. Se a gente define agora um produto escalar novo e impõe que essas matrizes que a gente está querendo agora procurar conservem esse novo produto interno, a gente vai obter um outro conjunto, né? Esse outro conjunto é de fato o SUN. Então, as matrizes R que vão satisfazer, né, isso aqui, vão ser matrizes R tal que o dagger dela vezes ela, da identidade, e que o determinante de R é igual a 1. Na verdade, vão ser só a primeira, né? Determinante igual a 1 eu estou impondo. Determinante a princípio é uma fase, só que aí não vai formar um subgrupo, né? Se tiver uma fase 23, atua com outra fase 23, vai dar uma fase 46. Não vai dar o mesmo determinante, não vai ser a mesma fase. Então eu estou impondo determinante igual a 1, para ser honesto com vocês. Diga. Professor, quando o senhor aplica R, por exemplo, no U ou R em V, transforma o vetor, certo?
Perdão, não ouvi o que você falou. Transforma num vetor? Você está fazendo a transformação. Sim, é um vetor, o operador atua, transforma o vetor, sim. Sim, assim, o que o senhor representou depois do produto interno como as mesmas letras, como se continuasse a mesma coisa. Ah, sim, eu estou procurando exatamente isso. Quem são as matrizes R que tem essa propriedade aqui? Que eu atuando R em U e V, eu mantenho o mesmo produto interno. Essas matrizes são as unitárias. Eu estou me baseando no que a gente obteve das ortogonais naturalmente, estou falando, tá tudo bem. Agora eu vou impor essa mesma condição num produto generalizado. Que propriedades a matriz R tem que ter para isso acontecer? Manipulação de mecânica quântica que suja, né? A gente tem RU, RV. Então isso aqui eu posso passar o R para lá tomando o dagger, né? Vai ficar U, R dagger R, V. Então isso aqui tem que ser igual à identidade. Grossíssimo modo, é isso que eu estou pensando, né? Esse aqui é o jeito cru de ver. O Gabriel chamou a atenção para o fato de eu não ter comentado que em dimensão finita, o que eu falei de autoadjunto vale, mas em dimensão infinita não vale. O autoadjunto ser dagger, ser estrela de transposto, não valeria a princípio em qualquer situação em dimensão infinita. Como a gente vai ficar só em dimensão finita, isso não tem nenhum problema. Mas obrigado, Gabriel, eu não sabia, isso é uma informação que eu nem sabia. Vamos continuar trabalhando em dimensão finita. Isso aqui é só uma motivação, né? Eu estou querendo generalizar aquilo. Naturalmente eu poderia ter falado, olha, eu vou definir um conjunto de matrizes que eu quero estudar, né, de matrizes unitárias determinante 1. Então você pode tentar ver isso naturalmente como uma generalização do grupo de rotações para o caso complexo. Né? Eu poderia ignorar essa generalização e só definir. Mas aí fica meio pobre. Então, esse conjunto aqui vai formar o SU2 ou SUN de forma genérica, né? Aqui em 2 dimensões, mas poderia ser N dimensões. Eu não escrevi nada que tenha 2 dimensões aqui a princípio, né? Depende do espaço que você está tratando. Então, beleza. E é nesse tipo de matriz que a gente está mais interessado. Oi? A diferença de SO para SU é que aqui elas são o que a gente chama de matrizes ortogonais, cujo transposto só, vezes ela, dá 1. Lá é o dagger, é o transposto, aquela cruzinha lá é transposto e conjugado complexo. Tem essa coisa adicional. É como se fosse a generalização natural para o caso complexo. Né? Não é só tomar o transposto, é tomar o dagger. Isso tem um detalhe que vai aparecer lá na última aula em relação aos tensores de SON e os tensores de SUN. Isso dá uma pequena diferença em relação às representações irredutíveis, como eu vou comentar com vocês. Só para, talvez quem já sabe isso, já acendeu uma luz. Gente, mas pode perguntar. Eu respondo a pergunta? Podem perguntar à vontade, não fiquem com vergonha, não. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, não. Bem, daí a próxima coisa importante que a gente falou foi o conceito de representação, que a gente vai carregar até o final dos tempos, né? O conceito de representação ele é muito amplo, a gente vai lidar com uma parte restrita, como eu disse. A gente quer alguma função R, representação de um grupo, no caso, né? Que pegue a estrutura que a gente está interessado e leve em algum conjunto que a gente sabe manipular e que é útil. Né? Nesse caso, os operadores lineares no espaço vetorial V, porque é o tipo de coisa que a gente usa em mecânica quântica e afins. Né? Então, essa operação R pega um elemento do grupo, um espaço algébrico, né? Que só tem uma lei de composição a princípio, não tem mais nada, é cru, né? E vai levar um operador linear RG, onde RG leva de V em V e é linear, né? Então esse não é o conceito mais genérico de representação, não é, mas é o que a gente vai usar, é o útil, né? Não adianta nada de fazer um troço super abstrato e não servir de nada. Né?
Em particular, como a gente está em dimensão finita, né? A gente pode falar de matrizes, porque a gente tem um número finito de elementos na base, e a gente pode escrever esses operadores na base e falar de matrizes. Isso é... Bem, vou comentar isso agora para depois. Dimensão finita. Opa. Tudo que a gente vai fazer vai ser dimensão finita, é bom ressaltar isso. O que mais tem de relevante aqui, deixa eu ver. Como um jeito palpável de lidar com o grupo. E aí veio o maravilhoso teorema de Wigner, que a gente vai usar hoje, quando a gente for fazer manipulações na estrutura de grupo de Lie. E aí o outro ponto importante que a gente teve, ponto alto, né? Teorema de Wigner. O Wigner e o Cartan, eles foram os dois caras que trouxeram a teoria de grupos à tona, né? Fizeram mostrar que isso existe, que é útil, que funciona pra caramba. Na época que eles estavam desenvolvendo a teoria de grupos, os alemães chamavam isso de praga dos grupos. Não sei falar isso em alemão, porque eu não sei falar alemão. Gruppenpest, sei lá, um troço desse. Eles tinham uma raiva profunda disso, achavam que isso era um formalismo muito abstrato que não servia pra nada. Aí depois eles foram vendo que não era bem assim. Hoje em dia, tudo que a gente faz é de teoria de grupos. Para definir partícula, para definir interação, para definir tudo. Isso é muito engraçado porque a teoria de campos também passou por essa fase na década de 50, 60, quando o pessoal começou a fazer uma abordagem mais direta ao ponto, né, de matriz S. Começaram a achar que a teoria de campos era uma idiotice que não servia para nada. E também, mais uma vez, hoje a gente acha que supersimetria não vale para nada. E pode ser que não valha mesmo. Vamos lá então. O teorema de Wigner diz que transformações de simetria... E bem, vocês já copiaram, eu estou só fazendo revisão, então... Não precisam, né? Num Hilbert. Vamos botar num Hilbert, como o Edson bem lembrou. Implica representação linear e unitária. Linear e... Calma. E unitária. Ou anti e anti. Eu não vou escrever tudo, você já sabe o que é. E anti. Antilinear e anti-unitária. Como a gente viu, a gente está interessado nesse tipo aqui porque a gente está interessado em simetrias contínuas. Simetrias que podem ser tornadas muito pequenas, tão próximas de fazer nada quanto a gente queira. Isso é extremamente importante. A gente quer que tenha identidade, a gente quer que seja contínua, a gente quer poder andar só um pouquinho da identidade. A gente precisa que elas sejam próximas da identidade em algum sentido. Né? Se a gente estivesse falando de reversão temporal, por exemplo, né, que não é uma simetria do tipo que a gente vai tratar, a gente teria que usar as de baixo. É a única que eu conheço, não sei se tem mais alguma coisa que a gente precisa de antilinear e anti-unitária. A gente estuda essas coisas separadamente. Então a gente está focando aqui. A gente vai fazer ainda hoje, a gente vai ter que impor isso, né, para poder obter informações relevantes. Ô Felipe, Oi? e aí é esse teorema que restringe qual que são os operadores que a gente vai poder fazer essa quantidade do grupo para... Exatamente. A gente tem aqui alguma coisa no espaço, uma noção de simetria abstrata, a gente tem uma noção de grupo abstrata e a gente quer representar elas por operadores, por matrizes, um espaço de Hilbert. A gente quer tornar isso palpável. Que tipo de operador pode fazer esse trabalho? Operadores lineares e unitários. Né? Isso é fantástico porque tudo que a gente quer é unitariedade. Né? Se a gente não tiver unitariedade, a gente pode não preservar a probabilidade, a gente tem problemas associados, então a gente está no caminho certo. Com anti-anti, eu só fiz isso uma vez na vida, eu já nem me lembro mais. Eu não saberia nem fazer a reversão temporal aqui. Então, mas você faz separadamente, né? Outro caminho que você faz. Você pega só a reversão temporal aqui, por enquanto é bem genérico, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui. Acabou? Alguém não assinou? Passa lá para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assinou sim. Parece que não 2 vezes também se você quiser. Não sacanhar, não. Tem a nota que eu botei para mim que eu não vou repetir, que não preciso.
E aí a gente foi para o conceito de representação irredutível, que eu tenho que fazer um comentário adicional que eu esqueci, que é importante. Né? Onde é que eu parei? Aqui. Se alguém não entendeu alguma coisa disso, é uma boa hora para perguntar, porque a tendência é piorar, entendeu? Porque agora a gente está falando de grupo e representação de grupo. No final do aula de hoje a gente vai estar começando a falar de álgebra e representação de álgebra no futuro. A gente tem grupo, álgebra, representação de grupo, representação de álgebra, vai misturar tudo. Um detalhe importante, a noção de representação aqui está sendo aplicada para grupo. Como eu acabei de falar, a gente vai falar sobre álgebra também. A gente pode representar outras estruturas algébricas. A regra principal é, eu pego a estrutura que eu tenho interesse, eu levo a estrutura que eu tenho, levo numa estrutura que eu tenha interesse, que seja útil, que eu consiga descrever alguma coisa que preste. Eu esqueci uma coisa importantíssima que ninguém falou, né? Definição de representação. Só acabou? Isso aqui é uma representação? Não está faltando nada? Composição. Isso aqui é essencial, né? Senão não é representação. Apagar isso aqui que todo mundo já sabe. E tem que ter a propriedade de respeitar a lei de composição, né? Sem isso aqui, não serve de nada. Aqui está o coração da ideia de representação. Respeitar a estrutura algébrica que você está querendo representar. Né? Senão você não tem uma cópia, você não está imitando nada, você está só inventando um troço novo. Isso aqui é o que faz esses operadores lineares carregarem a informação relevante do grupo. Né? Se fosse uma álgebra, como a gente vai ver, eles teriam que carregar a informação relevante da álgebra. Na álgebra não é uma lei de composição como essa, é outro tipo de lei de composição. Então qualquer estrutura algébrica que vocês queiram representar, a representação vai ter que obedecer à estrutura algébrica, ou à lei de composição, as transformações, ou qualquer coisa que ela tenha. Isso é essencial. Né? Eu botei produtos diferentes porque isso aqui está acontecendo no grupo, né? Isso aqui está acontecendo no espaço de operadores lineares. São dois produtos diferentes, é bom ter isso em mente. Quando a gente está falando de matrizes, no final das contas, vai ser produto de matriz, né? Mas poderia não ser. Voltando então, noção de representação irredutível. Ou IREP, né? Quando eu defini isso na última aula, eu já fiz a primeira troca de o que é a representação e o que é o espaço de representação, né? Eu falei IREP como sendo o espaço de representação. Então eu vou dizer que